E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo Brizola de Mello, eu sou engenheiro civil de formação e atualmente sou mestrando em geotecnia e pavimentação. Sou um dos cofundadores da página Eu Pavimentei do Instagram e também desse canal do YouTube. É com grande alegria que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o método de dimensionamento de pavimentos que atualmente está vigente no nosso país, que é o método de dimensionamento do DENIT ou DENER. Ou DNR, DNR, não sei, bota aí. Cada um fala de um jeito, já percebeu? O método de dimensionamento de pavimentos atualmente vigente no nosso país foi trazido no ano de 1961 pelo engenheiro Murilo Lopes de Souza. Lembrando que Murilo se escreve com 2 L's, não vão errar o nome do coitado. Eu sei muito bem porque o meu sobrenome é Brizola de Mello, os dois são com 2 L's e sempre alguém esquece de botar um L e eu me sinto muito triste, muito frustrado. Imagina um Murilo que tem no nome 2 L's e ninguém bota 2 L's. Ele é um método que se baseia em observações de campo atreladas a correlações que se fazem com os parâmetros dos materiais que são utilizados nas estruturas. Esses tipos de métodos são conhecidos como métodos puramente empíricos. Há ainda estudiosos que afirmam que o método de dimensionamento brasileiro ele é um método semi-empírico, porque ele é baseado no método de dimensionamento da USACE, que é o Corpo de Engenheiros Norte-Americanos dos Estados Unidos, obviamente, e esse método leva em consideração a teoria de Boussinesq. Mas a grande questão que a gente quer abordar aqui não é se o método ele é puramente empírico ou ele é um método semi-empírico. A questão aqui é falar que o método de dimensionamento se baseia inicialmente no método do CBR. É um método californiano chamado de California Building Ratio. Esse método ele foi trazido para o Brasil, foi adaptado mecanicamente para as situações que o nosso país, nosso território apresenta. A questão é que nessa época quase ninguém falava sobre o fenômeno conhecido como fadiga. Esse método ele foi, de fato, escrito e normatizado em 1965 e foi somente no ano de 1985 que ele passou por uma revisão e até hoje ele está do mesmo jeito. Ele é um método que somente leva em consideração os efeitos do afundamento de trilha de roda, o famoso ATR. Esse método de dimensionamento tem um contexto estritamente pensado para que se proteja o topo do subleito dos esforços advindos da camada de rolamento. Esses esforços eles vão passar pelas diferentes camadas que são sobrepostas para que minimizem e mitiguem ao máximo a ação desses efeitos quando se chegar no subleito para que ele não vá à ruptura. Outra questão importante é que o método de dimensionamento do engenheiro Murilo Lopes de Souza ele não leva em consideração os diferentes tipos de misturas asfálticas e suas diferentes qualidades e propriedades. Tá, mas e aí? Esse método é ruim? Não, calma, vamos entender. O engenheiro Murilo Lopes de Souza é aquilo que a gente costuma chamar de gênio atemporal, um cara à frente de toda a época em que ele vivia. Em 1961, numa época em que pouco se tinha contato com outros países, muito dificilmente se tinha a possibilidade de participar de congressos internacionais, não existia internet. Mesmo assim, ele teve a capacidade de ter contato com um método que era à frente de todos os outros métodos na época e conseguiu trazer e reformular ele para que fosse aplicado no país. O método ele era extremamente fantástico, principalmente se a gente considerasse as condições que nós possuíamos quando ele foi trazido para o Brasil, que eram as condições onde o grande problema eram as deformações plásticas, ou seja, os afundamentos de trilha de roda. Para se ter uma ideia, as primeiras descrições conhecidas sobre o fenômeno de fadiga foi apenas no ano de 1956. E se a gente considerar o pequeno espaço de tempo, em 1961, quando o método foi trazido para o país, ele era basicamente ao mesmo tempo. Porque quando não se tinha internet, mais difícil era o acesso à informação. Quando não se podia participar de congressos internacionais da mesma forma que se participa hoje, mais difícil era de se trazer e de se inovar. Por isso, o método ele era extremamente fantástico para aquilo que ele se propunha. Naquela época se demorava décadas
quiçá até séculos, para que as informações chegassem completas até outros continentes, até outras regiões. Por isso, o grande problema que se tinha entendimento na época era o afundamento plástico das trilhas de roda, também conhecido como deformação permanente. Se a gente pensar, esses são problemas que hoje já foram resolvidos, então dificilmente a gente vai encontrar pavimentos que de fato tenham afundamento de trilha de roda por conta do afundamento do subleito. Por quê? O método de dimensionamento do Murilo Lopes de Souza, lembrando que Murilo se escreve com 2 L's, já solucionou todos esses problemas. Mas claro, como nem tudo são flores, com o passar do tempo, novas situações, novas condições de contorno foram aparecendo na nossa estrutura e no nosso contexto rodoviário. Caminhões com cargas mais elevadas, volumes de carga mais elevada, volume de tráfego extremamente superior, passando de ser um volume considerado alto de 10/6 ou 10/7 para se tornar um volume de 10/8. Se tu parares para analisar e achar que é pouco essa diferença entre 10/7 para 10/8, pensa, isso deixa de ser milhar para se tornar milhões de eixos de veículos passando. A grande diferença da engenharia rodoviária para as demais é justamente essa. Se o método de dimensionamento ficar parado, estagnado, ele basicamente se torna obsoleto. Diferente do que acontece para se dimensionar uma viga, um pilar, uma escada, o mesmo método que era utilizado lá em 1950 hoje é aplicado sem demais problemas. O método de dimensionamento que atualmente nós aplicamos no nosso país e que está regulamentado é um método empírico. Mas o que se encontra na literatura e também em outros países já são métodos conhecidos como mecanicistas empíricos, ou seja, uma união dos dois, tanto do método empírico quanto do método mecanicista. É claro que, como já falamos em outro vídeo, a utopia de todo engenheiro é chegar em métodos puramente mecanicistas. Mas claro, para isso a gente precisa trabalhar muito mais para que possamos analisar somente analiticamente todos os efeitos e circunstâncias que estão envolvidas dentro dos nossos pavimentos. Espero do fundo do coração que tu tenhas gostado de alguma informação que a gente passou aqui. Se tu curtiu, dá o teu like aqui embaixo e também não esquece de deixar o teu comentário. Sempre é muito bom poder responder os comentários de vocês, poder interagir com vocês. É isso que a gente espera. Não esquece de compartilhar com o teu amigo e até a próxima. Valeu, espero que vocês tenham gostado e a gente conversa. Heitor.